Graça e paz, irmãos. Louvamos ao Senhor, porque Deus é bom. Estava ali ouvindo o testemunho da irmã Magali, e são aquelas situações que nós passamos, que na hora a gente fala, meu Deus, por quê? Mas eu fico pensando, as nossas vitórias e os nossos testemunhos são as lutas do passado. Então, não adianta espernear, gritar. Os processos que temos que passar, passaremos. E sairemos melhores deles. Não é, pastor Valdense? Porque o processo, ele ocorre para nos aperfeiçoar. Só que a gente não sente isso na hora, não. Quem é que gosta de ir para um hospital, ficar internado 1 dia, 2 dias, 3 dias, sei lá quanto tempo? Quem gosta de ficar com a enfermidade? Quem é que gosta, sente prazer em estar passando por uma crise financeira? Um pai de família chega em casa, vê os seus filhos, abre a geladeira, não tem nada para dar. O filho pede um pedaço de pão, um iogurte, um docinho, e o pai não tem o que dizer para o filho. Isso é angustiante, mas para o homem e para a mulher de Deus não pode ser desesperador. Porque no momento que realmente você mais precisar, o Senhor vai entrar com providência. É assim que nós vivemos. Vivemos pela fé, vivemos pelo entendimento de que Deus sempre está no controle de toda a situação. Sabe? Deus sempre está no controle de toda a situação. Deus não pegou a nossa vida, deixou solta e foi embora cuidar de outros afazeres, porque Deus cuida de nós. Deus tem prazer em ver os seus servos sendo abençoados no caminho. Eu creio que Deus não tem alegria em sofrimento de ninguém, mas os processos que vamos viver, isso sim nos moldarão. Eu quero compartilhar com você, nós tínhamos falado que iríamos ministrar um estudo sobre as 7 igrejas da Ásia. Não tem como você fazer isso em apenas um encontro. Então seriam 2 encontros, mas nós estamos no mês que antecede o aniversário da igreja. Então muita coisa já está convergindo, acontecendo, um monte de coisa. Então a gente não vai ministrar o estudo às 7 igrejas da Ásia nesse momento, mas no momento oportuno vamos informar para os irmãos. Sem perdermos tempo, queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2. O tema dessa reflexão nossa, dessa mensagem, é a igreja de ontem e a igreja de hoje. Os minutos são poucos para falarmos sobre isso, mas tentaremos trazer, à luz da palavra, algumas reflexões sobre a igreja de Cristo hoje. Ontem e hoje. Apocalipse 2, versículo 4, quem achou diz amém. Tem gente procurando ainda? Só lembrando a você, no dia 30 de novembro, começa a semana do aniversário da igreja. Faremos várias ações aqui, evangelismo, vai ter uma campanha de oração de 2 semanas, vai ter consagração, campanha de jejum. Então, é importante que a igreja esteja atenta para poder participar também.
10 anos. É importante que esse trabalho, eu conversei ontem com a equipe da organização do trabalho, dos 10 anos, nós não podemos fazer um trabalho de 10 anos sem propósito evangelístico. E a ideia é, você vai receber uns convites para você trazer pessoas que não são evangélicas, ou pessoas que estão precisando de alguma ajuda, estão precisando de alguma ajuda, uma mudança na sua vida, na sua história. Então, vamos fazer desse evento um trabalho genuinamente missionário. Amém? Que às vezes você vê, né, pastor Marcos, eventos, e aí convidam 10 igrejas cantam, os irmãos cantam, os cordeirinhos de Cristo cantam, os irmãozinhos, os anciãos de Cristo cantam, todo mundo canta, e fica 5 minutinhos para a palavra, e aí não é essa a nossa ideia. Nossa ideia é que o culto seja dinâmico, tenha uma palavra abençoadora para a nossa vida, e certamente é o que devemos fazer. Quem achou o versículo 4 diz amém. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui, pela tua presença nesse lugar, pela maneira como tu falas, como tu age em nossas vidas. Muito obrigado. Quero te render graças por mais um dia, por mais uma noite em que estamos vivos para te render graças por isso. Muito obrigado. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, você sabe que recentemente nós tivemos a comemoração da Reforma Protestante. E lembrando para você que toda a nossa estrutura de igreja evangélica mundial, ela provém da Reforma Protestante. 1517, Martinho Lutero, você sabe, ele já começa todo o processo, ele fixa na Catedral de Wittenberg as 95 teses em que ele questiona, em que ele fala sobre os absurdos que estavam acontecendo na Igreja Católica. Ele enfrenta todo um sistema religioso vigente à época, em que as pessoas davam mais importância à liturgia, à religiosidade, ao método, do que verdadeiramente ao Deus único e verdadeiro. Me vem à mente que o próprio Cristo, ele se ira contra os vendilhões do templo. É interessante que a única passagem na Bíblia em que você vê Cristo com uma postura diferente é quando fazem o templo ou a casa do seu pai de comércio. E isso é muito profundo, porque não é um simples fato de alguém, por exemplo, vender um cordeiro ali, vender um animal acolá, vender uma indumentária, um souvenir ou coisas do tipo nas adjacências, nas dependências do templo. Isso vai muito além disso, porque essa postura de vender coisas no templo, de comercializar no templo, era apenas
um sintoma de um templo, ou, permita-me usar o termo, de uma igreja que já estava doente, completamente afundada na religiosidade. Digo isso no tempo de Cristo, no que nós chamamos de judaísmo. E Cristo, ele é a única parte da Bíblia que você vê uma postura tão aparentemente incisiva de Cristo, em que ele vai, joga tudo para o alto, expulsa aquela turma de lá, e o tempo passa, Cristo prega o evangelho que liberta, Cristo prega o evangelho do amor, da verdade, do compromisso. E aí a igreja de Cristo, essa igreja que não é mais uma igreja que é focada na religiosidade. Veja comigo, Cristo, ele bate contra a religiosidade do judaísmo, ele vai contra o legalismo que estava, extrapolando todos os limites da razoabilidade. E a partir desse movimento, ele começa a conduzir as multidões, e ele mesmo fala, olha, meu reino não é desse mundo, eu não sou daqui. A igreja de Cristo, ela começa a partir da perseguição. Sabe qual é o grande problema nosso hoje, irmão? E talvez alguns não concordem, mas é só ter um pouquinho de bom senso para entender. O grande problema, e parece um paradoxo, o grande problema é que verdadeiramente a igreja deixou de ser perseguida. Eu não estou pedindo perseguição, por favor. Eu não estou pedindo para que a igreja feche. É uma constatação. Porque em toda a história, a igreja cresce quando ela é perseguida. O povo se mobiliza quando ele é confrontado. O povo se volta para Deus quando ele é colocado contra a parede, e contra esse mesmo povo não se vê saída. Quando Cristo é assunto aos céus, ele morre na cruz, ressuscita, e ele fica 40 dias com os seus. Entenda que é como se esses 40 dias fosse uma espécie de treinamento final, em que tudo que estivesse por vir estivesse sendo preparado, mostrado aos os seus discípulos, aqueles que estavam mais próximos dele. E depois que ele é assunto aos céus, ele sobe, não sem antes prometer: não vos deixarei sós, órfãos. Enviarei sobre vós um Consolador. Vocês receberão o Consolador. E ele fala assim: fica em Jerusalém, não saia antes. Isso é um ensinamento para gente que acha que tem que sair de qualquer jeito. Não saia de Jerusalém sem que antes do alto vocês sejam revestidos de poder. Ninguém entendia muito bem o que era esse revestimento de poder. Ninguém nem entendia o que era, na verdade, o Espírito Santo, ou o Consolador que ele falava. Até porque o Espírito Santo não se apresentava para a igreja ou para o povo como ele é apresentado ou se apresenta hoje. É importante entender isso. E quando Cristo fala da vinda desse Consolador, as pessoas evidentemente não entendiam muito bem. Mas num dia, cenáculo, 120, começam a clamar, começam a orar. Jesus não estava mais no meio fisicamente deles, já estava à destra do Pai.
Porque quando Cristo vai à destra do Pai, o Espírito Santo já começa a obra que só vai deixar de fazer quando a igreja for arrebatada. A promessa de Cristo, evidentemente que o Espírito Santo habita em nós, mas do ponto de vista da tarefa, da finalidade, era para trabalhar com a igreja. É por isso que falamos que o Espírito Santo não estará mais nesta terra como está hoje. Algumas pessoas falam, mas isso é uma heresia dizer que o Espírito Santo não vai estar mais na terra quando a igreja for arrebatada. Quando se fala não vai estar mais na terra, significa que ele não vai estar mais agindo na terra como age hoje. Quem ficar pela desobediência, pela falta de compromisso, infelizmente a Bíblia fala isso. No campo, um vai ficar, outro vai subir. No leito, um vai ficar, outro vai subir. Infelizmente, isso pode acontecer. É muito triste. Mas muitos casais serão separados. Quem é que não lembra ou quem não viu aqueles filmes ou aquele filme Deixados para Trás? Em que, se você não viu, veja. É uma trilogia, são 3 filmes. Muito sucesso nos anos 90. E a Bíblia fala que o Consolador, o Espírito Santo, ele viria para um trabalho específico na igreja. Na igreja. E Cristo não estava mais aqui, mas Cristo não estava presencialmente mais entre nós, mas quem estava era ou é o Espírito Santo de Deus. E naquele momento que a igreja começa a louvar, a glorificar, a clamar, a exaltar a Deus, quem se faz presente é o Espírito Santo de Deus. Você fica imaginando, eu fico pensando, pastor Valdez, pastor Marcos, 120 pessoas com o coração derramado ali, clamando, glorificando, engrandecendo. O coração quebrantado. Porque você pode, inclusive, estar na igreja, mas você pode assistir o culto, você pode gostar, ser impactado pela pregação, mas você só vai mesmo ser alcançado pelo Espírito Santo se o seu coração estiver quebrantado. E ali a Bíblia fala que tinha 120 pessoas quebrantadas de coração. Impactadas porque eles acabaram de ver o Filho de Deus voltar literalmente para o céu. Interessante a analogia de Cristo ter vindo do céu e Cristo literalmente voltar ao céu. Uma coisa muito absurda aos olhos humanos. E quando aqueles homens e mulheres começam a clamar, a Bíblia fala que eles foram ali, falaram em outras línguas. Eles foram ali cheios do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo ali marcou a história e nós temos que entender que oficialmente, a partir daquele momento, a Igreja de Cristo na Terra estava com a sua configuração iniciada. Começa ali a Igreja de Cristo, no Senado. Aquele momento. E aí sim, aí o povo começa a entender quando Cristo fala, fica em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Porque estava todo mundo cheio do Espírito Santo. E quando eu estou cheio do Espírito Santo, meu irmão, não é qualquer palavra do inferno que vai tirar minha motivação, não.
Não é qualquer pedra no meu caminho que vai me impedir de caminhar. Não é qualquer situação que vai tirar a minha paz, a minha alegria, a minha fé, a minha motivação. Porque eu, a partir deste momento, estou cheio do Espírito Santo. Eu estou revestido de poder. E quem está revestido está protegido. Às vezes eu lido com alguns crentes, e não é lá fora, permita-me dizer, aqui dentro inclusive, que nem parece que é cheio do Espírito Santo. É gente que reclama de tudo. É gente que não entende o que é graça. É gente que não sabe perdoar. É gente que ainda não entende que, por exemplo, falar mal de alguém é uma das coisas abomináveis. É gente que não entende que vida cristã é uma vida de compromisso, que mordomia cristã é muito mais do que pegar a Bíblia, botar embaixo do braço, sentar no banco e dizer que é crente. Essa é a dinâmica de ser crente e de fazer parte desse grupo chamado igreja. E o povo tudo se propaga. Por quê? Porque o povo está cheio do Espírito Santo. Toda vez que eu quebro etapas daquilo que Deus estabeleceu para a minha vida, eu quebro a cara, eu caio, eu me machuco, eu me arrependo, eu sinto o tempo perdido, eu perco a motivação. E muitas vezes estamos nos desmotivando na obra, não é por causa das pessoas, não é por causa das circunstâncias, não é por causa da dificuldade que faz parte da vida cristã. Irmão, o dia que você fizer alguma coisa para Deus e não tiver dificuldade, você pode ter certeza, você não está fazendo para Deus, está fazendo para o diabo. É impossível não enfrentar resistência naquilo que nós fazemos para Deus. Mas eu sempre lembro de uma coisa, e sempre vou dizer isso aqui: as coisas de Deus, elas são trabalhosas, mas elas são prazerosas. Sabe, você está lá, você está na obra, você está cansado, você está até exausto, mas aquilo não pode roubar a alegria do que você faz. Não adianta estar descansado, mas desmotivado. E é isso que nós mais vemos na igreja atual. As pessoas estão descansadas, mas desmotivadas. De onde é a fonte da sua motivação? Aquele povo dá início à chamada igreja primitiva. A melhor, permita-me usar esse termo também, a melhor versão da igreja, fisicamente falando, foi a igreja primitiva. Em todos os aspectos. Não quero desmerecer evidentemente a nossa igreja, óbvio. Mas nós temos que render esse tipo de reconhecimento. Por quê? Porque, por exemplo, se tinha 2 túnicas, eu percebesse que alguém não tinha nenhuma, eu chegaria para o irmão Pedro, eu tenho 2 túnicas, eu estou percebendo que o senhor não tem nenhuma, eu quero lhe ofertar a minha túnica, porque eu tenho apenas um corpo, e eu quero dividir com o irmão o que eu tenho. Irmão, a Bíblia diz que este era o procedimento da igreja primitiva. Eu vou dizer aqui que em alguns momentos, em alguns anos antes desse novo movimento que nós vemos, eu estou indo e voltando da igreja ontem e hoje, perceba isso. As pessoas tinham uma visão muito parecida. Eu desafio qualquer um que tenha mais experiência no Evangelho, mais tempo no Evangelho, de me dizer se há algum tempo, quando você começou, lembra do primeiro amor? Você falou que ia para a igreja para buscar a bênção. Irmão, teologicamente,
Ninguém vem para a igreja para buscar bênção. Eu não venho para a igreja para buscar bênção. O propósito de estar neste lugar é, de uma maneira clara, objetiva, abrir mão do meu tempo, abrir mão do meu conforto, abrir mão da minha família, entregar a Deus o que eu tenho de mais precioso, que é a minha vida, que é o meu tempo. Trazer a maior oferta que alguém pode trazer no altar, que sou eu mesmo. A maior oferta sou eu. É o meu tempo. Irmão, a nossa vida se resume ao nosso tempo. Tempo e vida é a mesma coisa, a gente só percebe isso quando vive muito. Quando o tempo está pouco, você entende que vida e tempo se convergem em uma coisa só. O tempo é vida e a vida é o nosso tempo. Tanto é que Deus não está submetido à vida que nós temos, curta, limitada. Por quê? Porque o tempo se curva a Deus, mas nós não somos Deus, nós somos criaturas, então nós somos submetidos ao tempo. E a Bíblia fala que essa igreja primitiva, ela fazia atos de bondade. Ela era extremamente coletiva, participativa, ao ponto de nós termos várias passagens da igreja assumindo um papel relevante no apoio às pessoas. As viúvas recebiam assistência. Para você ter ideia da importância desses atos, você sabe que Estevão, que foi escolhido como diácono, ele foi resultado da necessidade que os apóstolos tinham de escolher pessoas para fazer essas tarefas mais, não inferiores, mas mais específicas e até modestas. Por quê? Porque dado o volume que a igreja estava recebendo de doações e o volume de coisas que ela tinha que fazer, os apóstolos não podiam ficar presos em questões burocráticas. Apóstolo é para falar de Jesus. Apóstolo é para pregar. Apóstolo é para falar das boas novas. Apóstolo é para fazer aquilo que as pessoas menos experientes e com menos condição, estrutura espiritual podem fazer. Eles vão instituir ali chamar Estevão. E a Bíblia fala que Estevão, sabe quando eu falo assim, que nós temos que ter essa percepção que se nós somos servos de Deus, nós temos que ter o dom da prosperidade na nossa vida. Você entende isso? Amém? A prosperidade não é ter muito, é ter sempre. É ter quando você precisa. E você sabe que, por exemplo, o irmão Pedro está fazendo tal obra missionária. Eu sei que vai funcionar, eu sei que vai dar certo, porque esse homem tem nas suas mãos a graça, a bênção e a prosperidade de Deus. Amém? Entende isso? Há pessoas que, quem é chamado por Deus, ele tem esse dom e nós precisamos ter essa percepção. E você, que é um homem ou uma mulher de Deus, tem que entender isso. As coisas que você coloca à mão, eu não estou dizendo aqui que você tem que pegar uma lojinha e dizer, se eu tenho a prosperidade, daqui a um ano eu vou estar com um mini mercado. Não estou falando isso. Pode acontecer, mas é além disso. É muito mais do que isso. É muito além do que isso. A prosperidade transcende aquilo que você pode comprar ou aquilo que você pode vender. Essa igreja de Cristo que crescia vertiginosamente, porque Roma, quando se fala que Cristo veio na plenitude dos tempos, antigamente a igreja, ela era, como eu disse, muito modesta. As próprias condições
de vida eram muito modestas. Só que é interessante que Roma, o Império Romano, ele conquista muitos territórios. E pela maneira como eles conquistavam o território, eles começavam a construir, pavimentar, eram as vias, as estradas que eles faziam. E havia um idioma, que era o idioma da cultura da época, que era o idioma grego. E esse idioma se expandiu muito. Era a cultura grega que foi incorporada pelos romanos, daí o nome, a cultura greco-romana. Mas a própria Bíblia, no Novo Testamento, inicialmente foi escrita no grego. Então, o grego, a língua bem ampliada, o alcance da cultura grega, a língua ampliada, facilitou. Porque saía-se de Roma e ia pregar nas cidades gregas, nas regiões mais distantes. E qual era a linguagem? Qual era a língua? Grega. E Roma, pelo império ser tão gigantesco, acabou permitindo e dando condições materiais para que os missionários, os apóstolos, fossem propagar o evangelho. Ou seja, quando você for fazer alguma coisa para Deus, ore a Deus para que você não passe do tempo de Deus. Para que você não chegue antes, nem chegue depois. As coisas de Deus, elas não são como as nossas muitas vezes, que são feitas na base da emoção, na base do empurrão, na base das escolhas e das decisões tomadas em cima da hora. Deus é soberano, é poderoso, tudo que Deus faz é perfeito, e as coisas que Deus faz acontecer, elas acontecem na hora certa. Nós precisamos ter esse entendimento. Se formos fazer alguma coisa, que a nossa oração, tanto na parte ministerial, quanto na parte pessoal, Senhor, me ensina a fazer, me ensina a agir, me ensina a tomar providência, me ensina a me posicionar no momento certo, na hora certa, para que os resultados sejam os melhores e os maiores possíveis, segundo a tua vontade. Tem que ser. A igreja primitiva crescia, os apóstolos iam. Digo para você, hoje tem muito crente reclamando da prova e da luta, porque na igreja nova, na igreja do século XX, foi pregado o evangelho de conforto, não o evangelho de confronto. Foi pregado o evangelho de conquista e não o evangelho de renúncia. Todos os apóstolos que seguiram Jesus, fora João, tiveram uma vida de martírio. Todos. João foi o mais longevo, aquele que viveu muito. Você sabe que teve apóstolo que foi parar na China. A China poderia ter características evangélicas se não fosse o pessoal da dinastia. Guarda esse nome, você toma isso, né? Tang. Na China tinha uma dinastia chamada Tang. Ela exterminou o evangelho que começava a chegar naquela época na China. E essa igreja que crescia e os seus apóstolos eram martirizados, ela, quanto mais era perseguida, mais ela crescia. Quanto mais ela apanhava, mais ela se multiplicava. Meu irmão, nunca se gerou tanto crente assim. Eu já preguei aqui sobre um livro, não exatamente sobre o livro, mas sobre o fato. Esse fato está no livro As Catacumbas de Roma. É da editora CPD, John Stott, se não falha a memória. Procura depois aí, Nas Catacumbas de Roma. Eu tenho esse livro aí, aqui, na igreja, inclusive. Fala que teve um momento que a igreja estava sendo perseguida, como sempre foi no início. Irmão, nós também temos que ter estratégia para servir a Deus.
Tem gente que no primeiro problema esmorece, abandona. Deve ser. Eu vou abrir um trabalho. Isso é muito comum. Eu já vi várias pessoas. Nós fechamos aquele ponto de pregação. Mas por que fechou? Aquilo ali não dá para. Aquilo não cresce, não. Aquela terra não é próspera. Não é, pastor Valdir? Já viu isso? Aquela terra não é próspera. Não é fértil. Não, nós fizemos um trabalho, ficamos ali 6 meses, nem uma alma para Jesus. Ora, que terra fértil é essa que não tem uma alma para Jesus? Não é fértil? Não. Mas o que faz uma terra ser fértil, pastor Valdésio? Será que verdadeiramente existe terra infértil? Ou será que nós chegamos no momento errado, na hora errada, nos precipitamos, chegamos depois, chegamos antes, ou não estamos sabendo trabalhar? Porque a Bíblia fala que o evangelho deve ser pregado em tempo e fora de tempo, quando dá e quando não dá. Ide e pregai, ide por todo mundo e pregai a toda criatura. E essa igreja perseguida, maltratada, foi a que mais produziu mártires. Eu falava das catacumbas, por quê? Porque o povo tinha que adorar a Deus, tinha que clamar, tinha que buscar, tinha que fazer culto. Primeiro que os cultos não aconteciam como a gente está acontecendo hoje. Acontecia cedo. As pessoas trabalhavam na agricultura, na lavoura, na pecuária, meu irmão. Não tinha ninguém, né, com a canetinha. Tinha, mas era muito raro. Trabalhos burocráticos para a maioria da população. E o que o povo fazia? Os cultos aconteciam 3 da manhã, 4 da manhã, quando o sol começava a raiar, os primeiros raios solares do dia, o povo se recolhia e ia para o trabalho. O fenômeno das catacumbas era porque o povo que estava na cidade de Roma não tinha como fazer isso. Tiveram uma ideia. Na época, Roma tinha muitos dutos. As catacumbas, ou seja, cemitério debaixo da cidade. E alguém teve a feliz ideia de fazer culto junto com os esqueletos. Junto com os corpos. Não corpos, né? Esqueletos. Era tudo amontoado, que não tinha nada organizado. E não foi nem centenas, milhares de vidas conheceram Jesus debaixo do solo romano. Enquanto a cidade perseguia lá em cima, lá embaixo, Jesus está fazendo o milagre da conversão de milhares de pessoas, inclusive romanos. Existe relato de senador romano que se converteu com a família toda, centurião romano que se converteu com a família toda, nobres romanos, muitos e muitos e muitos romanos que se renderam a Cristo naquele momento da igreja. Essa é a igreja do passado. É essa que eu estou falando. As pessoas, era uma honra. Chegou um momento, irmão, que tiveram que dar uma segurada. Sabe por quê? Porque o homem se convertia, alguém se convertia e falava, eu quero me colocar para ser mártir. Eu quero morrer em nome do evangelho. E ele ia lá e se denunciava para se tornar mártir, para morrer em nome de Cristo. E evidentemente que isso teve um impacto muito forte e muitos tiveram que ser contidos para que isso não acontecesse com tanta frequência. Que não tinha também necessidade de fazer. Uma coisa é você ser pego, outra coisa é você se oferecer para se tornar mártir sem necessidade, muitas vezes. A igreja de Cristo foi perseguida por 2 séculos. Muito perseguida. Cada imperador era pior que o outro. Diocleciano, Dácio, tantos e tantos outros. Eles falavam que Trajano, por exemplo, foi um período, um imperador que ele não se metia muito. Só que tinha uma coisa, se alguém fofocasse e denunciasse, ele tinha que prender os crentes.
E uma das coisas interessantes é que o povo falava que nós da Igreja de Cristo, nós éramos canibais. Porque tinha uma reunião que eles falavam de comer o corpo e beber o sangue. Essa reunião acontecia uma vez por mês. E os romanos não entendiam, mas eles estão comendo o corpo, eles estão bebendo o sangue do outro, mas que coisa! Ó, a ignorância os impedia de entender que a igreja falava da Santa Ceia. Outra coisa, falavam que os cristãos tinham um relacionamento incestuoso entre si. Mas como pode irmão casar com irmã? Não pode isso. E lá os irmãos se casam. Glória a Deus. Casei com minha irmã, né? Estou casado com a irmã. Tá lá, minha irmã tá lá. Amém? Essa igreja primitiva foi a igreja mais perseguida. E foi o período que mais a igreja cresceu. O grande problema na igreja de Cristo, irmão, é quando a religiosidade entra. Chega um momento em que a igreja é tomada por um monte de doutrinas, um monte de heresias. E aí a conversa aqui é muito longa, o assunto é muito longo, mas eu quero já entrar no período que Constantino, o imperador romano, que se torna imperador, atribui a Cristo a sua vitória, e ele vai e começa a se declarar cristão. A mãe de Constantino era cristã. E acontecia o quê? Você chegava no imperador, e o imperador perguntava para você, ou para alguém, qual é a sua religião? O sujeito ia falar que era adorador de Baco? Não, não é? O sujeito ia falar que era adorador de Ísis, né? De Baal. Não, eu também sou. Sou, desde pequenininho. Né? Isso começou a formar dentro da igreja sabe aquele crente 1,99? Né? Aquele crente R$3, nota de R$3, falso, que só se dizia crente para poder se aproveitar das benesses de um imperador que se dizia cristão. E a igreja começa, assim, a se envolver cada vez mais com o poder. O imperador Constantino acaba se tornando o grande líder da igreja. Graças a Constantino, inclusive, a tradição do domingo todos estarem na igreja. Ele instituiu o domingo para que todos estivessem na igreja. Evidentemente que acaba se encaixando de o domingo ser o chamado dia do Senhor, porque é o dia que Cristo ressuscitou. A coisa acaba encaixando, mas quem conduz esse processo é Constantino. Outra coisa que ele faz é ele começa a presença do imperador na igreja acaba gerando alguns efeitos colaterais. Por quê? As igrejas faziam os cultos de maneira modesta. Irmão, não tinha instrumento, não tinha a liturgia que nós vemos hoje. Eram feitos nas casas, não tinha tempo para cultuar, irmão. Era tudo nas casas, em lugares modestos que poderiam, mesmo sendo separados para este fim, eram estruturas muito modestas. E qual o grande problema? O culto vai ser na casa de quem? O culto vai ser na casa do irmão Josimar. Mas qual o tamanho dessa casa? É uma casa de 3 cômodos. Uma sala, um quarto, um lugarzinho. Não tinha banheiro não, irmão, tá? Não tinha. Esquece isso, como você conhece. Como você conhece, não. E o que é que falavam? Como que o imperador vai cultuar na casa do irmão Josimar?
Nós temos que fazer um lugar especial para o imperador. Ou seja, começar a construir grandes templos, não para a presença do Espírito Santo, mas sim para a presença de alguém importante perante os homens. Outra coisa, ora, os copos, bandejas da Santa Ceia, você acha que a igreja primitiva tinha essa preocupação? Não, irmão. De forma nenhuma. Eram utensílios de madeira, algumas estruturas até de pedra, para servir o pão e servir o vinho. Não tinha isso. Era tudo muito rudimentar. Eu lembro quando eu frequentava, era pequeno, frequentava uma igreja junto com minha mãe, Sinais e Prodígios, vou falar o nome, né? Que o costume era o seguinte, era uma igreja, eu era criança, mas eu creio que devia dar uns 4 salões desses, sem exagero, lá na subida da ponte, ali no ponto de Fonseca. Sei lá, 300 pessoas. E aí, o irmão vinha com a taça assim de vinho, um paninho, e cada um colocava na boca, ia para a boca do outro. Quando dava na boca, quando chegava na minha vez, eu fingia que, né? Que a criança também tomava, não tinha muito critério, todo mundo. E isso também era comum. Não que acontecia na igreja primitiva, mas muitas derivações desse tipo aconteciam. Mas quando o imperador se converte, vai servir vinho numa taça de madeira, uma estrutura, vai servir o corpo numa estrutura de pedra ou de madeira? Não pode. O que ele vai fazer? Todo mundo, há 200 anos fazemos assim? Não, o imperador merece taça de ouro, bandejas de prata. Ah, sim. E o altar? Não, o altar tem que fazer um altar. Façamos estruturas de ouro, de prata. Façamos estruturas de couro e veludo. E daí vem, irmãos, a ideia de templos suntuosos, com muito ouro, com muita prata, com muita relíquia, com muito luxo. Quando, na realidade, Jesus nunca pediu isso. Nunca pediu isso. Isso é exatamente no período que a igreja deixa de ser a igreja primitiva e começa a se tornar a igreja romana, como nós conhecemos hoje. Conforme a igreja vai deixando as suas raízes primitivas e vai permitindo que esses movimentos penetrem na sua estrutura, eles começam a incluir um monte de coisinhas. Por exemplo, a ideia do purgatório. A ideia de que quando alguém morre, você tem que acender uma vela para aquela alma encontrar o seu caminho na escuridão. Adoração de imagens, se não me falha a memória, eu não me lembro bem. Não lembro se foi Helena, a mãe de Constantino, que lançou essa ideia de adorar imagens. Me lembro agora, fugiu agora na memória. Então, uma série de coisas foram acontecendo, e conforme a igreja vai se tornando poderosa, fisicamente falando, ela se torna fracassada em poder que vem do alto. Essa igreja, ela cada vez mais vai diminuindo a sua condição, até que chega o ponto que vocês conhecem, que são aí, vamos colocar aí quase 1.300 anos, mais ou menos, de domínio dessa igreja em que Constantino funda, na verdade, ou dá início, na verdade,
E muitas pessoas tentam reformar essa igreja. Muita gente briga para que a igreja volte com a visão dos tempos dos apóstolos, abolindo a adoração de imagem, abolindo as indulgências, que foi uma das coisas que o Lutero falava, abolisse todas as questões relativas a imagens, penitências, e todas essas coisas. Muitos. Até que, mais ou menos 100 anos antes, John Hus, ele é morto, queimado, e ele fala assim, o apelido dele era o Ganso. Ele fala, vocês hoje estão matando um ganso, mas em breve virá um cisne que vocês não poderão controlar. Alguns atribuem essa frase dele a uma profecia falando da vinda de um homem chamado Martinho Lutero, que fez uma verdadeira revolução na igreja para aquela época. E a história você sabe, não dá mais tempo. Martinho Lutero, ele se insurge contra tudo isso. Martinho Lutero prega, volta aquilo que Cristo sempre pregou. Eu não preciso de imagem para chegar a Cristo, a Deus. Eu não preciso de indulgência, eu não preciso de subterfúgio. A ideia do Martinho Lutero vem do fato de o justo viverá da fé. É a fé que me faz conhecer a Cristo. É a graça revelada que me torna um homem salvo. Eu sou salvo antes mesmo de merecer. Porque a Bíblia fala que quando Cristo morre na cruz, ele morre por todos nós, estando ainda em uma condição de pecador. Eu ainda era pecador. Eu ainda não valia uma gota de sangue derramada naquela cruz. Mas mesmo assim, Jesus morre por nós. Martinho Lutero não foi o único, mas foi o mais conhecido e relevante a lutar contra isso. E essa liturgia gerada produziu as chamadas igrejas históricas. Por exemplo, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Congregacional, Igreja Metodista Wesleyana. Depois tem aí a própria Igreja Anglicana ou a Igreja Luterana. São igrejas históricas. A Igreja Anglicana é um capítulo à parte. Deus, sabe aquela coisa, Deus escreve certo por linhas tortas? Não, Deus nunca escreve linhas tortas nenhuma. Nós que não entendemos o projeto. Mais à frente dessa revolução toda, um rei, por motivos nada ortodoxos, ele queria se casar de novo porque a sua mulher não dava filho homem para ele. O rei Henrique VIII, na Inglaterra, ele rompe com a Igreja Católica, funda a Igreja Anglicana, e a Inglaterra se torna uma nação predominantemente protestante ao longo dos anos. E mais à frente, o maior império, na verdade, é o Império Inglês. Depois, a maior potência mundial é a Estados Unidos da América. Não é à toa que essas potências protestantes foram tão prósperas assim. Irmãos, que igreja nós somos ou queremos ser? Eu só falei a primeira parte, não deu para falar mais. Mas vamos sair daqui fazendo uma reflexão de que igreja nós queremos ser. Uma igreja de poder, em obras e atitudes, ou uma igreja acomodada com o tempo que estamos vivendo?
Eu vou dizer uma coisa muito objetiva. A igreja não está perseguida hoje. A igreja sofre perseguição. A igreja sofre perseguição, por exemplo, no leste europeu. Em algumas regiões na África. Na China. Coreia do Norte. Irmão, se pegarem a pessoa com Bíblia, morre. A China não é bem tão radical quanto a Coreia do Norte. Mas eles estão proibindo qualquer menção à Bíblia ou ao Evangelho. Então, cada vez mais as coisas estão convergindo para um momento em que a igreja está ouça essa frase. Procure saber em publicações paralelas. É a chamada secularização da igreja. Ou seja, a igreja ela está se conformando com este século. Lembrando que conformar está no sentido de tomar forma. Ou seja, a igreja está se apropriando do estilo de vida dessa sociedade atual que vivemos. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quero, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por este dia. Senhor, temos tanto a aprender com a tua igreja primitiva. Parece que muitas vezes estamos indo para outros caminhos que não são aqueles caminhos que conduzem verdadeiramente o teu querer e a tua vontade. Senhor, quantos homens e mulheres sofreram, choraram, dobraram os joelhos e por causa deles nós estamos aqui. Quantos, ó Deus, aqui na nossa cidade não foram apedrejados, não foram xingados, não receberam cusparada, não foram açoitados, não foram colocados para correr há 40, 50, 80, 100 anos. Quantos não sofreram para que hoje tivéssemos a liberdade de, em alta voz, declarar para o mundo todo ouvir, e o inferno também ouvir, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou e um dia voltará para levar a sua igreja. Hoje eu posso dizer, Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador do homem. Eu posso dizer isso hoje por causa da fé daqueles que nos antecederam. Agora, meu Deus, como será se tu não vier até lá, que as gerações futuras se referirão a nós? Qual o impacto que a minha geração fará naqueles que estão chegando agora nesse mundo? Como eu estou impactando um jovem de 20, de 15, de 10, de 5 anos, uma criança que se forma agora? A minha postura de crente hoje forjará a igreja que estará amanhã atuando para Cristo. Senhor, me ensina a ser um crente, não um crente, mas um cristão verdadeiro. Eu quero te render graça, eu quero te agradecer para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Guarda isso. Nós somos reflexos dos cristãos que nos antecederam. Eu estou aqui, por exemplo, por causa de pregações de Billy Graham e de tantos outros, Wilson do Amaral Família e tantos outros pastores que impactaram a geração das minhas avós, avô. Ou seja, nós temos que analisar como estamos impactando quem nos sucederá aqui nessa terra daqui a 10, 20, 30, 50, 100 anos. Você faz parte
do processo da igreja que está se formando ainda. Amém? Então, guarda isso em nome de Jesus.